Olá, seja bem-vindo a mais um programa Pensar Agro. Eu sou Izan Rezende e hoje nós estamos recebendo aqui uma advogada, doutora Fernanda Silveira, professora universitária, sócia do escritório Lacerda Diniz Sena Advogados e doutora em Direito Tributário. Doutora Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Isa. É um prazer enorme estar aqui. É um prazer estar falando com todos vocês também hoje. E espero que a gente consiga dar um pouquinho de luz, né, para todos que estão nos assistindo, Isa, em relação a essas mudanças da reforma tributária. Sei que está todo mundo ansioso. Saiu na semana passada o texto, vieram algumas surpresinhas para nós, né? Então, Perfeito. acho que é importante a gente ter iniciativas como essa e te parabenizo por isso e muito obrigada pelo convite. O que nós vamos falar aqui envolve cesta básica, envolve sociedade, envolve educação, saúde, em função dos 25% do PIB nacional que o agronegócio está presente e ele não pode ser tributado, senão estende para a cadeia toda, para a sociedade. E a preocupação é justamente essa, em trazer a reforma tributária dentro do agronegócio. E aí, doutora, quais são os benefícios que essa reforma tributária trouxe para o agronegócio? Acho que o primeiro ponto, Isa, assim, até compreendendo a importância do agronegócio, né, o setor e as frentes todas de representação foram muito bem sucedidas em conseguirem alguns tratamentos diferenciados e favorecidos para o agronegócio. Não poderia ser diferente, tá? Esse tipo de tratamento é comum em outros países, não é algo só do Brasil. Todos os países eles entendem a importância, porque a gente está falando, né, de garantir a possibilidade de que a gente mande para o exterior e exporte os alimentos que são necessários para outras pessoas. Com competitividade. Com competitividade e que a gente garanta que exista, né, comida com preço acessível e de qualidade na mesa do brasileiro também, né? Perfeito. Então a gente precisa pensar tanto, né, nas características para as exportações quanto nas vendas internas. Nas exportações, a nossa Constituição há muito tempo já deixa claro que elas têm que ser desoneradas, porque essa, né, é a estrutura que todos os países usam. Perfeito. É aquele famoso não se exporta tributos. Exatamente. Alguns a gente não tem como não exportar no custo, né? Então, folha, imposto de renda, outros que a gente Vem paga agregado, aqui né? sobre o patrimônio que compõe, né, o custo, mas pelo menos aqueles do consumo não. Então, a reforma mantém essa linha e ela cria ali algumas regras importantes, como o diferimento, né, nas compras que são feitas por empresas exportadoras de produtores, para que a gente não tenha também um acúmulo, né, eterno de créditos, que é um dos problemas que aflige o setor, e a promessa de que isso vai melhorar, de que esses créditos vão ser devolvidos, mas a gente vai precisar ver na prática como que fica. E nas vendas internas, a reforma tratou de pegar vários produtos que ela entende que são muito importantes e trazer, né, algumas reduções para esses produtos. Então, a gente tem os produtos agrícolas com reduções de 60%. A gente vai ter agora um conceito de cesta básica nacional, né? Então a gente vai pegar todos os produtos que são importantes em todas as regiões para a gente ter um conceito único e esses produtos serem desonerados em todos os locais, né? Até para permitir, por exemplo, aqui eu, né, que hoje moro em Cuiabá, possa, né, eventualmente ter acesso Comer um pãozinho pãozinho de queijo, né? queijo, né, Maravilha. com a regra de cesta básica que seria de Minas. Perfeito. E a gente tem algumas outras coisas que também não poderiam deixar de ser, né, da forma como foram pensadas. Então, uma isenção na aquisição de bens de capital que eu vou aplicar, né, para a agricultura, então máquinas, tratores, dentre outros. A mesma coisa aconteceu com o IPVA também, a gente também tem isenções de IPVA para alguns maquinários agrícolas e até para aeronaves agrícolas também. A gente tem também um tratamento específico para os atos cooperados. A gente sabe, né, que no setor você tem vários e vários produtores rurais que são produtores integrados e não teria como não ser assim. Acompanhei esse debate dentro do Congresso Nacional, ali na Câmara, e a gente percebe que a falta de conhecimento, por exemplo, estavam taxando o produto que a cooperativa comprava de fora, de terceiro, fertilizantes, insumo, ao repassar para os seus cooperados, estavam tributando. E para trazer à luz isso para os parlamentares ali, foi um custo eles entenderem isso. E graças a Deus isso aí passou, né, está isento, porque é um raciocínio lógico. Você não pode a cooperativa comprar um produto e repassar para o seu cooperado e ser tributado. Não, especialmente se a produção do cooperado, né, vai, de certa forma, retornar à cooperativa exatamente para que ela dê, né, o tratamento que é necessário. Então, ela está cumprindo o seu papel de representação dos cooperados, até
para eventualmente comprar esses insumos agrícolas em condições, né, comerciais melhores, para permitir a atividade da própria cooperativa, Perfeito. que com força, né, muitas vezes até vai representar esses cooperados no exterior, como a gente tem diversas cooperativas muito grandes, né, não só aqui, mas em outros estados também. Então, a percepção que a gente tem, assim, o tributário ele já é difícil. Eu não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é legal, né? Assim, as pessoas que gostam de tributário, eles brincam que quem gosta de tributário, café sem açúcar e água com gás, desistiu de viver, sabe? Isso aí, eu acho que é um pouco por aí. Eu gosto, mas eu sei que é uma coisa assim que não é Deixa eu todo só te mundo, dar né? uma informação. Eu estou mais de 30 anos com café sem açúcar. Não, então, mas você gosta de tributário? Não. Não, então você ainda está salvo. Eu é que estou com um problema sério aqui, porque eu gosto das três coisas. Mas brincadeiras à parte, Certo. você conhecer a lei, as normas é difícil. E agora, numa reforma, está mudando tudo, muita coisa, né? A gente vai ver na prática. Mas não adianta você também conhecer o que está na lei, o que está na norma, se você não conhece o setor. Sem dúvida. Então, assim, né, é um tipo de área que demanda que você entenda o que está acontecendo, que você entenda de economia, que você entenda de processos, que você entenda, né, dos setores econômicos que você está atuando. E realmente vai acontecer de você ter maior afinidade ou aproximação com o setor ou com outros, né? No escritório, por exemplo, a gente tem uma afinidade muito grande com a cadeia de alimentos como um todo. Então, a gente tem os produtores, a gente tem as agroindústrias, a gente tem, né, todos aqueles que estão na operação logística, tanto em relação, né, por exemplo, à armazenagem quanto ao transporte. Perfeito. A gente vai atuar com as tradings, a gente vai atuar com cooperativas. E também atuamos com os supermercados. Então acaba que Nossa, a gente pega a brinca cadeia que. toda, então. A gente brinca que. E é o que É. a gente percebeu a força disso. Perfeito. Tem escritório que vai atuar com banco. O banco tem uma contabilidade própria. Perfeito. Então, ele vai entender todas as percepções e as estruturações bancárias, os instrumentos financeiros. Então, acho que a gente também tem que ter essa clareza, né, de que aplicar o tributo, aplicar uma estruturação tributária depende, né, de você conhecer qual que é o negócio para o qual você está olhando, porque senão não adianta nada. Você conhece a lei, mas você não consegue aplicá-la à vida real, ou então quando o produtor te faz uma pergunta, você fica, peraí que eu vou ter que dar uma olhada aqui para entender como é que é, porque na verdade eu não conheço, né, do que ele está falando. Certo. Não, perfeito. Um dos outros benefícios aí, bioinsumos, foi uma conquista, biocombustíveis, né? Sim. A própria falou aí da cesta básica também. Na tua concepção, essa abrangência, essa expansão aí dessa reforma sobre esses produtos, qual que é a tua posição a respeito disso? Eu acho que a gente virou um pouco a chave do que, de certa forma, esses produtos todos já eram desonerados, né, em algum nível. Acho que a gente virou a chave para começar a olhar mais para o produto e menos para quem está produzindo ou para onde essa empresa está. Porque Interessante esse conceito. Porque antes, quando eu ia pensar no benefício fiscal, o que eu pensava? Eu estou no Mato Grosso para ter o benefício X. Eu estou em Minas Gerais para ter o benefício Y. E muitas vezes a decisão, por exemplo, de estar naquele lugar era pelo benefício. Agora eu tenho desoneração nas exportações, como sempre tive, e uma promessa de que eu vou ter meus créditos. E na venda interna, o que eu vou pagar vai depender de quem está comprando. Então, quando uma pessoa estiver comprando no supermercado em Cuiabá, ela vai pagar a alíquota a geral, né, nacional, ela vai pagar a do Mato Grosso e ela vai pagar a de Cuiabá. Compre ela no Comper ou em qualquer outro supermercado, por exemplo, ela vai pagar a mesma alíquota. E aí eu dou a redução em cima dessa alíquota para que todo mundo que compra naquela mesma cidade pague, né, ou tenha a mesma carga tributária. Então, eu paro de olhar para as empresas, para os lojistas, né, para as empresas agroindústrias, etc., e começo a olhar para o produto, quase como se eu tivesse, né, tirando as subvenções de investimento típicas que a gente tinha como ICMS, que eram benefícios concedidos para que você expandisse ou implementasse, né, um empreendimento, gerando empregos, etc., para que eu comece a olhar para o produto. Eu quero subvencionar o custo desse produto e por isso eu dou uma redução. Então é mais ou menos isso que a gente tem percebido, né, com essa mudança da reforma, é deslocar para olhar quem está consumindo, o que está consumindo e dar esse A desconto. unificação dos tributos a nível nacional trouxe uma vantagem para o estado de Mato Grosso aqui, é o seguinte: antes pegava o produto e levava para São Paulo, o polo agroindustrial, que tinha as isenções. Hoje não pode mais fazer essa isenção tributária, ela está nivelada. Então o que está acontecendo? Hoje as empresas estão migrando para o polo produtivo, por causa do custo, e só fazendo o processo de exportação do produto industrializado.
Então, trouxe um benefício para os estados produtores, né, na verticalização aí da agroindústria. Esse foi um grande benefício aí que a reforma tributária trouxe. É aproximar de quem produz, porque para que eu vou deslocar o meu produto lá para São Paulo se eu não tenho uma desoneração tributária? Então, não faz sentido economicamente essa operação. Exatamente. E era isso que a gente mudou um pouco. O tributário, antes, ele era um fator de tomada de decisão. É a partir dele que eu montava a minha operação, que aí eu ia ver qual que era o meu custo. Hoje não, hoje eu vou olhar para outros custos, porque a carga em si não vai mudar se eu produzir aqui em Minas ou em São Paulo. Pode ser que algum outro fator me faça querer ir para lá. Exemplo, é um tipo de produção específica que demanda uma mão de obra muito qualificada ou muito especializada que eu não encontro aqui. Não, então eu vou ter que mandar para lá. Mas se não for uma outra questão não tributária, eu não preciso. E esse é o segundo ponto. Quando eu acabo com esses benefícios centralizados em onde eu estou e quem é o CNPJ por trás, acaba que o tributário ele não é mais um fator de decisão. Perfeito. Eu vou pensar a melhor estrutura economicamente, logisticamente, em termos de mão de obra. Perfeito. E também vou ter que ter proximidade com os mercados consumidores que eu quero alcançar. Porque quem quiser vender para todos os consumidores do Mato Grosso vai ter que estar aqui, ou vai ter que estar próximo daqui. Né? Então, às vezes a gente vai começar a ver também essa outra, tanto essa simplificação de alguns caminhos de escoamento de exportação, e aí sim também vendo isso, né, numa perspectiva dos estados produtores. E também, né, à medida em que a gente tem um crescimento econômico de todo mundo que está aqui, tantas pessoas físicas quanto jurídicas, a gente também vai ter um mercado consumidor cada vez maior. Perfeito. Que vai precisar ser atendido. Perfeito. E nisso, eu não tenho dúvida, né, que nós temos aqui um dos grandes corações, né, possíveis que nós vamos ter em termos econômicos, um grande motor econômico, porque, né, nós estamos no principal setor econômico do Brasil. Perfeito. E a contribuição do Estado é muito grande, né, para esse setor em específico. Então, eu apostaria que daqui a alguns anos, né, essa transformação econômica para o Mato Grosso ela vai ser muito positiva. Positiva, exatamente, exatamente. Doutora Fernanda Silveira, nós estamos falando aqui dos benefícios, tal, mas nem tudo é flores. Tem os seus espinhos aí no meio desse meando aí. E no teu olhar, na tua análise sobre essa reforma tributária, quais são os pontos críticos para o agronegócio brasileiro? Eu começaria pelo produtor rural, porque hoje, né, nós temos, né, levantamentos da CNA, acho que 99% dos produtores rurais operam como pessoas físicas. Todos eles já tinham uma forma de operar, forma de fazer sua declaração de imposto de renda, as despesas que iam deduzir da atividade rural, as próprias estruturas e créditos que muitas vezes eram concedidos, né, na venda de determinadas produções específicas. Então, estava todo mundo acostumado, né, acomodado, vamos colocar assim, não no sentido ruim, negativo, mas de já ter uma forma de fazer com a qual o mercado como um todo estava acostumado. E agora na reforma, de certa forma, se você for um produtor integrado, você pode até não entrar nesse novo regime de BS-CBS que está sendo criado. Se você tiver uma parceria com uma agroindústria, você pode até eventualmente não entrar também. Mas todos os demais produtores que operem e tenham uma produção rural superior a 3.600.000 anos, vão ter que ir para o IBS-CBS. A maioria, né? Praticamente todos. E ao ir para o IBS-CBS, controlando débitos e créditos, e aí toda vez que você fizer uma venda para alguém, o tributo vem retido. Toda vez que você transferir para alguém, se você transferir pelo banco, o pagamento daquele seu fornecedor já vai ser retido também e você toma crédito. Mas se não for pelo banco, você precisa apresentar o comprovante de pagamento. Então a gente também quebra algumas estruturas com as quais muitos estavam acostumados. E aí eu vou ser franca aqui, né, Isa? Nós estamos aqui para passar a informação, porque a gente sabe que o setor muitas vezes, né, utilizava notas fiscais que não tinham um comprovante ou um lastro de pagamento do respectivo tributo que estava destacado. Então, isso não vai acontecer mais com a reforma tributária. E todos eles, né, não é só uma questão de que nota eu emito ou quanto que eu pago de tributo. É uma questão de pegar minha operação e virá-la do avesso, porque eu vou ter que começar a ter controles, né, dentro da minha fazenda. E isso envolve pessoas, tipos de declaração, medições, tudo, para que eu tenha lastro em relação a todas essas minhas operações. Então, os produtores eles têm que ter em mente que é uma mudança efetiva, não só, né, em relação ao que vai se pagar ou as obrigações tributárias que eu tenho, mas também na forma como eu opero o meu negócio. E esse foco, né, no produtor rural pessoa física, ele já vem, a Receita já vem focando no produtor há um tempo, né? E algumas coisas também que a gente sabe que já não funcionam mais, como, né, disfarçar um arrendamento com parceria, algumas coisas já não vão
funcionar. Você pode até ter um benefício, né, de você não ter que apurar IBS e CBS de uma parceria, mas vai ter que ser uma parceria que realmente exista, que esteja constituída, que tenha todas, né, as características atinentes a uma parceria. Então, algumas coisas elas tendem a mudar e os produtores eles vão ter que se adaptar a essa nova realidade. Mas eu brinco, Izan, que a boa notícia é que todos os produtores vão ter, né? Então não é só um que vai estar lá desafiado, enquanto todos os concorrentes estão na vida mansa, digamos assim. Né? O interessante disso é essa informação chegar para o produtor. Então, e quando não chega, ele fica pela atividade dele, que está ali sempre no campo, essa dinâmica ele confia muito para terceiros, para profissionais. Sim. Então, ele pode aí ter se ele não tomar conhecimento, aprofundar isso, ter orientações, ele pode cair aí numa malha e dificuldades em pagar aí, porque Sim. a multa é grande, é alta, né? Sim. A Receita, ela começou, né, assim, isso é uma questão de conhecimento, né, geral, mas em 2019 a Receita começou a olhar muito para o produtor rural. Então, ela começou no Rio Grande do Sul, com uma operação iniciada lá, foi para Minas Gerais, depois ela foi para São Paulo, Paraná, Santa Catarina. E aí foi até interessante, Isa, porque ela falou assim, fizemos esses programas pilotos aqui de fiscalização, e ela entendeu quais eram, vamos dizer assim, os macetes que os produtores usavam, quais eram, né, as estruturas mais típicas que eles utilizavam para a redução de tributos. Depois que ela fez essas experiências, ela abriu em 2023, não foi por acaso, um Programa Nacional de Conformidade Fiscal e Tributária. E aí todos os produtores começaram a receber uma cartinha. Olha, tô vendo aqui, né, como se fosse a malha mesmo. Tô vendo aqui indícios de que talvez você não esteja regular. Você não quer dar uma olhada nas suas declarações, conferir se você declarou corretamente. E ela fez isso dando essa oportunidade de os produtores se autorregularizarem. E não foram valores pequenos, tá, Izan? Os últimos levantamentos que a Receita apresentou publicamente foram mais de 10 bilhões autorregularizados. As autuações, até onde se mapeou, já ultrapassam 1 bilhão também. Então, funcionou, tá? E o que ela está olhando? Seu livro caixa, se você está declarando adequadamente ou não, todas as informações do seu imposto de renda, que nada da sua propriedade, sua declaração de imposto de renda, né? O que você está deduzindo de despesas como da sua atividade rural, e se você está misturando receita que não é rural com as suas receitas rurais. E aqui que eu estou falando isso porque todo mundo já deve estar pensando, eu fiz isso, isso aqui eu acho que eu tenho um problema. Porque é típico mesmo. Se você fez um arrendamento ou uma parceria, e se você tratou isso adequadamente, emitiu os carnê-leões, ela vê as notas que emitiram contra você, porque hoje é tudo eletrônico, o que você também emitiu de notas. Então, a Receita ela tem um arsenal, né, de informações hoje, eletrônicas, que ela cruza com facilidade e que permitem que ela perceba essas irregularidades. E de onde que ela começou? O que chamou a atenção? Esses produtores do Rio Grande do Sul comprando insumos agrícolas aqui do Centro-Oeste. Olha aí. Porque a Receita falou, não faz sentido. Economicamente não faz sentido comprar. O custo não justifica. Por que ele está comprando? E aí, isso foi em 2019, 2020, né? Exatamente. E aí ela começou, né? Essa primeira operação era declarar agro, ela começou a fiscalizar isso, e aí a partir disso, né? É aquele fio de novelo. Essas notas estão estranhas, deixa eu olhar. Não, esse contrato de arrendamento, parceria também tá. Não, essa declaração também tá. Aí ela destrinchou, entendeu, né, quais que são, né, as dinâmicas, né, e os procedimentos mais típicos do setor, e começou. Todo mundo que se enquadrava ali naqueles indícios, ela mandou uma cartinha, né, e começou a fiscalizá-los. E tem funcionado. E é importante, né, que se o produtor realmente tem essas exposições ou receba essa carta, que ele analise, né, o que ele vai fazer, porque se ele não tomar uma atitude, realmente, aí as multas podem chegar a 225%, fora, né, que pode haver uma representação fiscal para fins penais, com uma ameaça de ele ter uma responsabilidade criminal por um crime, né, de fraude ou sonegação, vai depender do que ele fez. Então, é uma questão muito séria. Mas o ponto é, o cerco já estava fechando para os produtores em algum nível, e com a reforma, essas mudanças estruturais que eu mencionei, né, do tributo já vir retido, eu não ter opção de recolher ou não, para eu tomar crédito eu ter que mostrar que foi recolhido o tributo, ou ter que ter feito a operação via transferência financeira, só isso já chama atenção também. Porque aí a gente tem tanto essas operações que não tinham esse lastro, quanto outras que a gente vai ter que preocupar também agora. Por exemplo, um barter. Não tem uma operação de transferência, né? Estamos entregando a semente, eu vou devolver o grão, e aí?
Então, tem algumas outras questões, né, que a gente ainda não tem uma resposta no detalhe, não sabe como vai ficar, mas são pontos de preocupação. Mas entra na área de tributária aí? Tributação? O barter? Se você tem uma operação, ela é uma operação onerosa. Por quê? Eu estou me comprometendo a uma entrega futura que tem Certo. valor. Ela não é uma operação gratuita. E se essa operação está sendo realizada agora com a entrega do produto, a reforma ela fala que dentre as formas de eu aferir quando que eu tenho que recolher o tributo sobre aquele item, uma delas é ou o pagamento ou a entrega o que acontecer primeiro. Então, em teoria, abre-se margem, a gente vai ter que ver como que isso vai ficar no detalhe, porque lá eles não, obviamente até por ser uma norma mais geral, Isan, eles não entraram no detalhe, né, na pincelada de uma operação Mas vão específica do agro, regulamentar. mas vão regulamentar. E a gente tem que ter atenção nisso aqui. Por quê? Porque se eu tenho um custo tributário na entrega dessa semente, isso vai fazer o quê? Vai dificultar. Eu estou fazendo isso, eu estou trocando, né, a semente pelo grão para eu conseguir financiar minha colheita. Então, a gente tem que ter uma regra específica que facilite esse financiamento. Né? E todas as medidas, você comentou ali que tudo que a gente faz, né, dentro da cadeia do agro impacta no preço. E é verdade. Se ficar mais difícil obter financiamento, isso é um problema. E aí esse é um ponto que precisa ter atenção. E alguns também, né, que você até começou a comentar, né, Isa, da semana passada, a gente teve ali alguns vetos do presidente que também chamaram atenção. Sobre os FIAGRO, FII, isso aí é um absurdo. Mas mantendo aí esse raciocínio aí, então nós vamos ter tributação no arrendamento, comodato. Entra dentro desse processo? Também entra. E aí entra uma situação particular, né? Porque o comodato, a rigor, é uma operação não onerosa. Como é que ele seria tributário? Porque o custo é zero. É zero. Então, a gente tem, né, uma previsão, ela também é uma previsão mais genérica ainda, tá? Na lei da reforma, que diz que quando eu tenho operações entre pessoas com algum vínculo, essas operações, eventualmente, podem ser, né, o custo da operação, ou o valor, ele pode ser modulado pela Receita para que a gente aproxime isso de um custo de mercado. Isso vem, Zan, para evitar, por exemplo, que empresas de um mesmo grupo manipulem preços e, eventualmente, obtenham, né, reduções tributárias em razão disso. Numa perspectiva internacional, isso já acontece há muito tempo, né? A gente até chama isso de preços de transferência, pensando no imposto de renda, né? Que é o que uma multinacional está pagando aqui, o que ela está pagando em outro país. Perfeito. Mas a ideia é tentar aproximar, né, esse conceito para algumas operações, quando a Receita entender que pode ser que aquele preço, né, esteja sendo um preço simulado. Não me parece que seria esse o caso do comodato. O comodato realmente é uma sessão gratuita. Exato. Né? Então, a meu ver, a gente vai ter que ver o que vem no detalhe ali da norma, como é que fica, mas realmente é um ponto de preocupação. E os arrendamentos, né, são um tema que estão aí, está sendo comentado por diversos meios, todo mundo está tendo muita atenção com o arrendamento. E realmente é isso, a gente tem já uma clara expectativa de que para os arrendamentos vai ser um aumento de carga tributária, não tem como fugir. Até para quem tinha ali um contrato de locação que estava já assinado com firma reconhecida, ou assinado eletronicamente até quinta-feira passada, e tinha um prazo determinado, essa pessoa, cumprindo alguns requisitos ainda em 2025, ela pode ter um regime de transição para manter os 3,65 que ela paga hoje, que equivalem ao PIS e COFINS. Mas vai chegar um momento em que vai haver um aumento de carga, porque esse arranjo ele seria, né, no máximo, um arranjo temporário. E por que é um aumento, Isan? Porque arrendamento não estava sujeito nem ao ICMS, nem ao ISS, né? Nem ao Estado cobrava, nem os municípios. E agora, além da CBS, que substitui o PIS e COFINS, eu vou colocar esses arrendamentos, assim como os comodatos, na tributação do IBS, que os estados e municípios vão dividir. Porque a reforma, ela alarga realmente, né, as operações sobre as quais incidirão o IBS. Então, é como se eu adicionasse mais um tributo ali. E realmente é um aumento de carga. Não tem como dizer que não vai ser. Para quem está na incorporação, no meio imobiliário, tem outras regras. Mas, né, para quem está no arrendamento rural, é um aumento, sim, de carga. Que vai ou demorar um pouquinho para acontecer, se você puder usar essa oportunidade que eu mencionei, ou vai, né, ser imediato a partir do momento que a reforma começar a entrar. FETAB. O estado de Mato Grosso tem um FETAB. Isso tem dias contados ou não? Não, porque o FETAB, na verdade, assim, a gente tem até, inclusive no escritório, a gente chegou a conseguir uma decisão favorável para o FETAB em primeira instância aqui. Tivemos uma reversão em segunda instância, mas a gente aposta muito nessa discussão, porque o FETAB ele nasceu como algo facultativo. Então, eu poderia pagar ou não pagar, mas hoje ele é quase como obrigatório, ele é quase... É uma taxa que, se você não pagar, você não transporta. Exatamente, você não compete. Então, ele é, né, compulsório na realidade. Ele atingiu e ele começou a ter feições de um tributo. E foi com base nisso, mostrando o que aconteceu ao longo do tempo,
que a gente começou e chegamos até um precedente favorável sobre o FETAB aqui, sobre essa perspectiva de que ele era um tributo e ele não tinha previsão legal. Na reforma tributária, né, aí eu não estou me referindo à lei da semana passada, estou me referindo à emenda, né, que foi aprovada em 2023. Houve uma convalidação desses fundos. Só que qual que é o nosso entendimento? Então, a partir da emenda 132, eles talvez agora passem a ter um fundamento e eles vão precisar observar todos os requisitos que vão ser criados a partir dessa nova emenda. Agora, antes dela, certamente ele não tinha fundamento nenhum. Então, para nós, é um absurdo, né, que ele tenha sido cobrado antes dessa convalidação e, se for manter o FETAB, ele tem que ser adaptado. Da forma como ele está hoje, realmente, ele não poderia continuar. E não vai continuar mesmo em algum nível, Exam, porque em algum momento a gente não vai ter mais os benefícios ICMS que eu pago o FETAB para manter, né? Então, de alguma forma, né, o governo vai ter que se adaptar e isso vai ter que virar uma contribuição com uma outra roupagem. E por isso, para nós, o FETAB em si, a não ser quando ele for transformado e etc., cumprindo esses requisitos, ele é inconstitucional. E a gente ainda não abriu mão de brigar por isso não, tá? Estamos brigando lá no escritório. Os vetos que saíram aí recentemente a respeito da reforma tributária. O que mais chama atenção para o setor é o relacionado, né, aos fundos de investimento, sejam eles imobiliários ou da cadeia do agro. É porque eu passo a dar a possibilidade ali de que tanto os aluguéis quanto as compras e vendas de imóveis sejam tributadas por IBS e CBS. E isso é um problema, é aquilo que eu mencionei. Se o barter, que é uma forma de financiamento com a entrega de um bem, começar a ser onerado, isso vai dificultar o acesso a crédito. Se os fundos, que são uma forma de eu captar recursos do mercado, sem ter que necessariamente recorrer a um banco ou uma outra instituição, também começarem a ter um aumento de custo, isso vai dificultar o acesso a crédito, vai tornar o crédito mais caro, a operação vai ficar mais onerosa. Então, esse veto, assim, a justificativa do governo isso não estava na Constituição, então isso é uma desoneração que vocês estão dando agora nessa lei, mas sem fundamento constitucional. Eu aposto que o governo deu esse veto esperando mesmo que o Congresso faça ele cair, mas só para ele afastar aquela coisa do tipo, não fui eu que desonerei não, tá? Foram vocês, que vocês vieram com essa lei, eu vetei, e o Congresso vai fazer cair. Para mim é muito claro que o Congresso vai fazer cair, né? E aí é importante que isso aconteça e vai acontecer nos próximos meses, para que, se Deus quiser, a gente comece 26 sem que isso seja objeto de tributação, porque de fato não faz sentido nenhum que seja. Não faz sentido nenhum. E a gente tem que entender que é uma questão sistêmica e econômica. O governo não consegue subsidiar o agro, a cadeia do agro como um todo. Então, todas as iniciativas que propiciam o financiamento sem recursos públicos são iniciativas válidas. E os fundos são uma delas, né? Eu vou fazer um paralelo aqui. É como se o governo abrisse uma linha de crédito e, ao repassar para o credor, para o produtor, ele tributasse. Exatamente. É um absurdo. Não, eu acho que todas as iniciativas que permitam que a própria sociedade, a própria iniciativa privada se financie, são melhores do que investimentos que sejam feitos publicamente. Então, não faz sentido você ter esse tipo de tributação. Mas é importante só deixar claro que isso é para IBS e CBS nas receitas, né, de compra e venda e locação. Não muda o imposto de renda de quem está recebendo dividendos ou distribuição de lucros desses fundos, tá? Então, nesse primeiro momento, é só essa outra tributação que a gente está abrindo aí uma margem com esse veto, mas a expectativa é que ele caia. Doutora Fernanda, eu acredito que o produtor, a sociedade, compreendeu perfeitamente essas exposições que a senhora trouxe aqui de uma valia imensurável, tanto dos benefícios quanto dos desafios que o agronegócio ainda tem que passar e está passando aí. Te agradeço pela tua presença, é tua casa e, mais uma vez, parabenizá-lo pela tua exposição. Isa, eu que agradeço imensamente pelo convite. Vai ser um prazer voltar aqui outras vezes para a gente falar de outros temas. E espero que sejam bons temas, né? Espero que a gente tenha boas surpresas, que esse veto caia, né? E que a gente consiga, né, ter essa certeza aí de que 26 vem com mudanças. E é aquilo que eu coloquei. Nós vamos passar por uma mudança econômica, todo mundo vai ter que se adaptar. Mas o desafio é de todos nós, né? E daqui a uns anos é que a gente vai ver como, né, que a economia vai reagir a essas mudanças. E vamos fazer o nosso melhor, né? Ser positivos e fazer a nossa parte com muita competência para que a gente contribua aí nessa transição, para que ela ocorra para todo o setor da melhor forma possível. Como um excelente profissional aí, eu tenho certeza que contribui perfeitamente para o agronegócio. Agradeço a tua presença mais uma vez e agradeço a tua audiência. E que a fonte infinita do amor incondicional possa transbordar em nossas vidas com muita paz e alegria.
Até a próxima.